Olá pessoal, tudo bem? Você sabe me dizer como é que faz para a gente saber se o nosso coração ele está sadio ou se ele está doente? Você sabe se teu coração ele está 100%, se ele está 90% ou se ele está ali 30% prestes a te dar problema? Você sabe me falar? Se você não sabe, vem comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar com detalhes como é que você vai descobrir se o teu coração ele está 100% ou não, tá? Então vem comigo e roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então a gente sabe que o coração fraco, a insuficiência cardíaca, ele costuma dar alguns sintomas. Você sabe me dizer quais são os sintomas aí que a insuficiência cardíaca dá? Você sabe me dizer se o teu coração ele está 100%? É claro, pessoal, que quem vai te falar isso é o teu cardiologista. Então você foi no teu cardiologista te avaliou, solicitou alguns exames complementares. Como é que ele consegue definir se o teu coração ele está sadio ou se o teu coração ele pode estar doente? Na própria anamnese, na própria consulta, examinando o paciente depois do exame físico, a gente já consegue praticamente fechar o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Porque o diagnóstico da insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico, Então o paciente que ele tem coração fraco, o que ele sente? Ele sente no geral um cansaço fácil, em alguns casos ele pode ter até falta de ar. No início ali da evolução da insuficiência cardíaca, ele pode se queixar ali de dispneia, que é a falta de ar aos grandes esforços. Com o passar do tempo, se ele não trata, essa falta de ar passa a ser aos moderados esforços, depois aos mínimos esforços. O que é os mínimos esforços? Até o fato dele pentear o cabelo às vezes, ou o fato dele tomar banho, ele já sente falta de ar. São os casos aí mais graves. Mais grave, logicamente, que aos mínimos esforços é quando o paciente sente falta de ar no repouso, Então quer dizer que ele está já numa situação de insuficiência cardíaca descompensada, Nesses casos que ele tem a dispneia, a falta de ar aos mínimos esforços e ao repouso, na grande maioria das vezes há necessidade até de internação. Mas por que eu estou falando que o cardiologista ele já consegue identificar? Depois você vai pegando o feeling, até o paciente entrando na sala aqui, você já consegue imaginar os problemas que esse paciente tem, Então o paciente, ele se queixa desse cansaço, dessa falta de ar. Quando ele tem insuficiência cardíaca ali do lado direito, nota que as pernas, a canela que está edemaciada, a gente aperta a canela ali do paciente e forma ali um buraco. Depois você aperta aqui a tua canela e vê se está ficando um buraco. Se está ficando um buraco, uma coisa que você tem que investigar é a insuficiência cardíaca. Eu já falei nos outros vídeos, Vou até deixar aqui no card. As causas de pés inchados. Quando o coração está fraco, o pé pode ficar inchado, as pernas, o tornozelo. Quando os rins estão fracos. Quando as veias das pernas estão fracas. Quando o fígado está fraco. Então existem N causas que podem levar ao inchaço nas pernas. Mas uma dessas causas também é a insuficiência cardíaca. No exame físico também a gente deita o paciente numa certa angulação, a gente consegue ver a veia aqui saltada, a jugular ela saltada, a gente chama de estase jugular, Então tem vários sinais clássicos em que no próprio exame físico a gente já consegue definir se o paciente tem o coração fraco ou não. Qual que é o principal exame que a gente costuma solicitar para confirmar esse diagnóstico, para confirmar que o paciente tem insuficiência cardíaca, O exame mais solicitado é o ecocardiograma. Ecocardiograma nada mais é do que o ultrassom, só que o ultrassom aqui do coração. Esse exame é de extrema importância, pessoal.
O ecocardiograma ele consegue definir se o coração está batendo bem, se ele está batendo sincronicamente, se ele está ejetando a quantidade normal de sangue que ele tem que ejetar do ventrículo esquerdo ali para a aorta, né, que é a fração de ejeção. Consegue ver o tamanho de todas as câmaras do coração. Será que os átrios estão grandes? Será que os ventrículos estão grandes? Será que o coração está aumentado de tamanho? Consegue avaliar as 4 válvulas do coração, né? Muita gente aí fala, depois eu vou fazer um vídeo específico de prolapso da válvula mitral, que todo mundo me pede para falar do prolapso, né? Que é um achado aí muito comum no ecocardiograma. Mas ele consegue ver a válvula tricúspide, a válvula mitral, a válvula aórtica, a válvula pulmonar. Então o ecocardiograma é um exame excelente para se diagnosticar insuficiência cardíaca sistólica, que é quando o coração ele já não dá conta de jogar o sangue mais para frente adequadamente, e a insuficiência cardíaca diastólica. O que é insuficiência cardíaca diastólica? É quando o coração tem uma dificuldade ali para relaxar a musculatura. Então, se ele não consegue relaxar adequadamente, ele não consegue bater, não consegue funcionar adequadamente. A insuficiência cardíaca diastólica ela é tão grave quanto a sistólica e deve ser tratada do mesmo jeito. Então, o que você vai fazer para saber? Não é você que vai ter que saber, na verdade, se o teu coração é fraco ou não. É o teu cardiologista que vai te examinar. Se necessário, ele vai solicitar um ecocardiograma. Se necessário, ele pode, né, solicitar algum outro exame complementar para ver se realmente o teu coração está doente ou não. Além da insuficiência cardíaca, um outro fato muito importante que nós cardiologistas temos que investigar é se o paciente tem artéria entupida no coração. Porque a artéria entupida no coração que é o que vai levar ao infarto agudo do miocárdio, né? Então muita gente acha, doutor, infarto não tem prevenção. O que eu vou fazer? Minha família inteira infartou. Não tem o que eu fazer, eu vou infartar também. A gente sabe que isso é mentira, né, pessoal? Não é porque o teu pai infartou, ou porque tua mãe infartou, porque teu irmão infartou, que você vai ter que infartar também. Hoje a gente consegue descobrir ali, anos antes de você infartar, se você corre esse risco ou não. Então, no próprio eletrocardiograma, a gente já consegue ver uma série de alterações que sugerem artéria entupida do coração. Tem um exame que, ao meu ver, é o exame mais importante de toda a medicina. Esse exame, inclusive, a gente faz aqui na Clínica Iano. Para quem não sabe, né? A Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, São Paulo. Então, você de Indaiatuba, você de Campinas, você de Salto, Itu, Sorocaba, Jundiaí, Montemor, própria capital, São Paulo fica 1 hora daqui. Você pode se consultar comigo aqui na Clínica Iano, pessoal. Estamos aqui em Indaiatuba. Tivemos que vir lá de Minas Gerais para cá para estar mais próximo aí de um polo grande, né? Estamos aqui a 15 minutos do aeroporto de Viracopos. Então, você que tiver interesse em consulta presencial aqui na Clínica Iano, eu estou à inteira disposição para te atender. Então, aqui na Clínica Iano, a gente faz o teste ergométrico. Voltando, então, o teste ergométrico é o exame mais importante da cardiologia, se não o exame mais importante de toda a medicina. O teste ergométrico nada mais é do que o exame de prevenção de infarto. Então, você tem uma artéria entupida ali no coração, mas ela não está completamente entupida. Você vai infartar daqui 2 anos. No exame da esteira, a gente já consegue ver que essa artéria está entupida e a gente consegue abordar antes que você tenha um infarto, a gente consegue tratar, né? O exame de esteira, então, ele consegue antecipar isso aí. O exame de esteira deu alterado, investiga que pode ser que você esteja com a artéria entupida do coração. E é um exame excelente para descartar. Se o teste ergométrico ele dá normal, é muito pouco provável que você tenha artéria entupida no coração, é muito pouco provável que você vai ter um infarto até o próximo ano, né? Por isso que a recomendação muitas vezes é fazer 1 vez por ano. E eu falo com os meus pacientes e pouca gente sabe disso, pessoal, do teste ergométrico, exame de esteira, o exame mais importante da cardiologia, tá? Então, se você tem lá seus 50 anos e nunca fez o exame de esteira, pode ser que você esteja comendo bola.
É todo mundo que tem que fazer o exame de esteira? Não é para todo mundo. Mas aquele paciente que tem risco moderado ou o paciente que está tendo sintoma, né? Ele tem que fazer o seu exame de prevenção de infarto e o principal exame é o teste ergométrico. Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês me sigam, vocês, né? Eu agradeço, já vamos bater aqui 1 milhão de seguidores no YouTube, passamos de 1 milhão de seguidores lá no Facebook, mas agora eu quero que vocês me sigam no Instagram também. O meu Instagram é o dr.iano, doutor.iano, tá? Todos os outros perfis são falsos. O único perfil é aquele que tem o selo de verificação, aquele selo azul. Então eu quero que vocês me sigam no Dr. Iano, tá? Então muita gente perguntava, doutor, pergunta, né? Onde você atende? Eu tô aqui em Dayatuba, pessoal. Depois você procura no mapa, do ladinho ali de Campinas, do lado ali de São Paulo. Para quem não sabe, eu tenho também o meu curso Infartei Agora, né, pessoal? Então, para pacientes que já tiveram infarto e querem aprender a cuidar do coração, mesmo após ter tido infarto, vocês podem comprar o meu curso Infartei Agora. São 23 videoaulas, são 5 horas de curso para que o infartado aprenda tudo o que ele precisa saber para ter uma qualidade de vida ainda melhor, mesmo após ter tido infarto. Tá ok? Então vocês entenderam como é que você vai descobrir se o teu coração é fraco ou não? Tá se sentindo cansado? Tá sentindo ali dor no peito? Essa falta de ar muitas vezes ela pode piorar a hora que deita. Qualquer esforço que você está fazendo, você já está notando que o teu fôlego está mais curto. Você está notando que as tuas pernas estão ficando inchadas. Antes não ficava e agora está ficando inchada, né? Tudo isso pode ser sinal de insuficiência cardíaca. Mais uma vez, eu não quero que você espere esses sintomas aparecerem. Você não vai esperar ficar com dor no peito, ou esperar ficar com falta de ar, ou esperar ter uma batedeira, que é uma arritmia cardíaca, para procurar o cardiologista. Não, você vai procurar o cardiologista justamente para fazer o seu check-up, para fazer os seus exames preventivos, para nem chegar a ficar doente, né, pessoal? Muita gente, a grande maioria, 90% das pessoas que vêm aqui no meu consultório já vem com alguma queixa. Então já se queixa de dor no peito, falta de ar, batedeira, sensação de tontura, desmaio, enfim. A minoria vem para um check-up habitual e a gente tem que mudar essa mentalidade, pessoal. A gente procura o cardiologista a hora que o nosso coração está bom, a hora que o nosso coração está 100%. Porque muitas vezes o primeiro evento pode ser fatal. Então a pessoa nunca sentiu dor no peito, nunca teve nada, tá jogando lá futebol, de repente tem uma dor súbita no peito, morre sem conseguir chegar no hospital. Aquele atleta de final de semana, né? Então ele deixa, como o coração ele tem um poder de adaptação muito grande, ele já perdeu lá 50% do coração, porque ele tinha uma doença de Chagas, por exemplo, que ele não tratou. E aí a hora que a gente vai ver, o coração dele está funcionando só 30%. E o resto que era músculo, ele virou fibrose, né? Se ele fizesse os exames rotineiramente, a gente conseguiria descobrir no estágio muito inicial e conseguiria instituir o tratamento. Porque o tratamento hoje para insuficiência cardíaca, pessoal, está extremamente eficaz. A cada ano que se passa, novas medicações estão surgindo. E eu vejo que muita gente aí com o coração fraco está fazendo tratamento errado, tratamento de 10 anos atrás, tratamento que já não é mais consagrado. Tá ok, pessoal? O meu recado de hoje para vocês, então, faça o seu check-up, procure o teu cardiologista, não espere o teu coração ficar doente. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Se vocês gostaram do meu cabelo curtinho, vocês deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou continuar a série Perguntas e Respostas. Então a pergunta que você me deixa aqui pode ser a pergunta que eu vou responder no próximo vídeo. Tá ok? Então um grande abraço e até a próxima.